Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso do Ministério Diaconal. Nós seguimos hoje para a nossa 7ª aula, cujo tema é o diácono e a administração eclesiástica. Quero aqui ler com você um texto que se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O estudo de hoje, meus irmãos, visa entendermos qual é a participação do ministério diaconal na administração da igreja. Conforme nós já dissemos anteriormente, não existe serviço na igreja que seja exclusividade do diácono. Ele é uma liderança que visa ser um modelo para todos os fiéis, sendo, portanto, um líder servo, alguém disposto a servir conforme a demanda, conforme a necessidade se apresenta na vida da comunidade do Senhor. Existe uma ideia que o diácono é aquele que lida com as finanças da igreja. Cabe ao diácono definir o sustento pastoral, cabe ao diácono definir aonde a igreja vai investir os seus recursos financeiros. No entanto, meus irmãos, será que é realmente essa a missão do diácono numa igreja batista? Será que não estamos aqui colocando sob o diaconato uma missão que, na verdade, é uma missão de toda a comunidade? É o que nós veremos em nossa aula de hoje. O primeiro ponto que gostaria de destacar em nossa aula de hoje é a palavra negócio, que propositalmente eu li aqui Atos 6:3 na versão atualizada, revista e corrigida, que ela usa a palavra importante negócio. Que negócio é esse? O negócio, meus irmãos, dos 7 ali instituídos em Atos 6, era a demanda das viúvas gregas na distribuição diária do alimento. Não se tratava ali dos diáconos cuidarem necessariamente das finanças da igreja, do dinheiro da igreja, mas sim cuidar de pessoas que estavam sendo desassistidas na comunidade dos santos. A expressão que é usada aqui por Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, é creias, que é traduzida como negócio, conforme vimos anteriormente na Almeida Revista e Corrigida. Ela é traduzida como negócio. E na nova versão transformadora, ela é traduzida como serviço. Contudo, a ideia de negócio traz consigo o conceito de fornecer o que é necessário diante de uma demanda que é apresentada. Ou seja, cabia aos 7 cumprir uma missão. Foi apresentada para a igreja uma demanda. As viúvas gregas, elas não estavam sendo assistidas. Então, os apóstolos deliberaram que a igreja deveria escolher pessoas competentes, com caráter, com qualidades de fé e caráter, para então cuidarem dessa demanda, tratarem de resolver o problema que fora exposto, e era um problema pertinente, era um problema, realmente era uma questão justa que estava sendo ali apresentada pelas viúvas gregas. Elas precisavam do alimento diário. A palavra negócio, meus irmãos, que é traduzida na Almeida Corrigida, ela tem sua origem no latim, que significa negotium, que literalmente ela dá a ideia de ausência de folga ou negar o ócio.
Diante desses significados, podemos aqui, meus irmãos, concluir que não havia a ideia de cuidar de dinheiro por parte dos diáconos ali na igreja primitiva. O que havia, na verdade, era um conceito de que os diáconos deveriam cuidar das viúvas gregas, do negócio de atender a demanda, e enquanto não atendessem a demanda, eles não descansariam. Eles não teriam folga enquanto a última viúva dos gregos ali, dos judeus de fala grega, não fossem assistidas em suas necessidades. E essas necessidades não eram pontuais para um dia somente, mas eram necessidades diárias. Eles deveriam criar um sistema para que, diariamente, as viúvas gregas jamais viessem a reclamar de que elas foram esquecidas. Então, o negócio que o diácono tinha aqui que cumprir não era mexer no dinheiro da igreja, não era administrar o dinheiro da igreja, mas sim cuidar de que as viúvas gregas não fossem mais esquecidas, que esse pecado não se repetisse na vida da igreja primitiva. Por isso que na nova versão transformadora e outras versões mais recentes usa a palavra serviço. Diácono é servo. No entanto, apesar de aqui termos essa conclusão sobre que negócio é esse, é preciso que aqui a gente perceba um princípio muito importante para a vida do diácono. O diácono ele não tem folga enquanto ele não cumpre a demanda que se demonstra urgente na vida da igreja. Ele tem que se dispor a atender aquela demanda que se demonstra ser justa e pertinente. O negócio do diácono não é cuidar de dinheiro. O negócio do diácono é cuidar de pessoas. Claro, para cuidar de pessoas, às vezes eu preciso mexer no dinheiro, mas o meu foco são as pessoas. O meu foco são cuidar das pessoas. A responsabilidade pelas finanças da igreja não é necessariamente do diácono, mas sim da própria igreja. Ainda mais se tratando de uma igreja batista, cujo governo é congregacional. Qualquer deliberação que a igreja faça, ela não pode colocar na mão de um ou outro, principalmente quando as questões são questões que onerarão a igreja. Elas devem ser tratadas na assembleia da igreja, após um estudo por parte da liderança da igreja, onde são apresentados os números para a igreja. Da administração financeira da igreja, cuida a igreja. Do cuidado das pessoas, claro, todos os membros da igreja têm a missão de cuidar uns dos outros. Mas quem se coloca como modelo de cuidado? Os pastores e os diáconos também. A estrutura administrativa da igreja deve ser sempre muito simples, meus irmãos, para que a demanda da igreja não se inverta de coisas para coisas, quando na verdade temos que manter o nosso foco em pessoas. Já disse anteriormente, repito aqui, igreja não é ramo de atividade. Igreja é um povo. E um povo tem necessidades. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. O diácono, ele tem uma missão que ela está diretamente ligada ao relacionamento com o povo da igreja. O diácono ele tem que estar presente na vida do povo da igreja, de sorte que ele observe a necessidade e alerte a comunidade sobre a urgência de ações assertivas que visem resolver o problema ou, pelo menos, atenuá-lo, mitigá-lo, de sorte que a aflição de um determinado membro da igreja ou de uma família da igreja possa ter
consolo, possa ter assistência, possa ter ajuda, independente de que família venha a ser. O diácono é esse servo que o foco dele são pessoas. Não é dinheiro, eu vou cuidar do dinheiro. Não, eu vou cuidar das pessoas. E é claro, eu preciso do dinheiro para cuidar das pessoas, principalmente quando a fome é de pão. Eu preciso ir ao seu encontro e assisti-la com o pão. Contudo, aí que entra a questão. Toda a administração da igreja, ela é pautada sobre uma missão e uma visão. A gente não quer lucro. Nós queremos vidas salvas, saudáveis, bem nutridas, bem dispostas, engajadas. Nós queremos isso. Então o diácono, ele trabalha em parceria com o pastor para capilarizar essa ideia, esse conceito, essa visão dos valores do reino, de sorte que toda a igreja, quando ela é chamada pelos diáconos a uma determinada missão, ela responde de forma pronta e assertiva, e Deus é glorificado em tudo isso. O diácono nas comissões da igreja. Uma igreja batista, geralmente, ela é constituída de muitas comissões. Os nomes podem mudar com o tempo, comissão, departamento, ministério, mas, no final das contas, é um grupo de pessoas que tem uma missão de cuidar das finanças, cuidar da ornamentação, cuidar da administração, patrimônio, evangelismo, missões, discipulado e vai por aí afora. São muitos grupos pequenos que têm uma atividade a ser executada para o bom desempenho da comunidade do Senhor. E diante dessas várias comissões, eu vou chamar aqui de comissões, qual é o papel do diácono? Diante dessa administração da vida da igreja, qual é o papel do diácono? Já vimos que o diácono ele não tem que necessariamente ficar cuidando do dinheiro da igreja, mas que o diácono está focado em pessoas, né, em cuidar de pessoas. Surgiu uma demanda, ele vai cumprir com o negócio. Qual o negócio dele? Atender essa demanda. E ele não descansa enquanto essa demanda não for atendida. Diante da competência de ser um líder, porque para ser um diácono é necessário que seja um líder, é preciso que esse líder seja desenvolvido, esse espírito de liderança seja desenvolvido, do contrário não há condição de ser um diácono se ele não se dispõe a querer ser um líder, porque a gente aprende a ser líder também. Nós não entendemos que a liderança é algo que você nasce com ela. Se você quer ser um líder, você pode sim ser um líder, você pode sim ser alguém que se dispõe com as suas características pessoais, com a graça de Deus manifesta em sua vida, para abençoar naquilo que você põe a sua mão para fazer. Então o diácono, uma vez que ele é alguém que se dispôs a querer abençoar, a ser uma liderança proativa, é preciso que a sua figura seja sempre presente em todas essas comissões da igreja. Assim como, conforme rege os estatutos das igrejas batistas, o pastor ele tem a abertura em qualquer comissão da igreja. O regimento interno que diz isso, né? O pastor ele tem abertura em qualquer comissão da igreja, em qualquer organização da igreja. Ele tem entrada e saída, porque ele é o pastor presidente da igreja. Mas por que não os diáconos também ter abertura? Não no sentido de coerção, não no sentido de uma supervisão, eu quero ver se está tudo certinho aí. Não, mas a intenção, meus irmãos. Pastores e diáconos são servos dos servos. A intenção é abençoar. É claro que na disposição de abençoar, quando um diácono vê que algo está errado, biblicamente está equivocado,
está em desacordo com os princípios e valores da Bíblia, que são os princípios e valores da comunidade, ele quando diz, olha, isso aqui está errado, cada comissão, o grupo, a organização da igreja, ouvir atentamente o que esse diácono está propondo, assim como deve ouvir um pastor quando ele propõe, seja do púlpito, seja numa organização, seja numa reunião de grupo pequeno, ou até mesmo numa confrontação tete a tete. Quando ele diz, olha, isso aqui está errado, de acordo com a Bíblia. Jamais as pessoas devem levar para uma questão pessoal. Elas devem avaliar o comportamento. O comportamento aqui não está de acordo com o que a Bíblia diz. O diácono, ele participa de cada uma dessas comissões. Não necessariamente como líder da comissão. Não, eu sou líder, só aceito ser líder. Porque um líder não precisa estar na posição de líder para exercer a sua liderança. Ainda mais um líder, segundo a Bíblia, que é um líder servo, que é alguém que o seu sentimento é de ser mais um que contribui para que o objetivo final da igreja seja bem sucedido. E qual é o nosso objetivo final? Glorificar a Deus através de um cuidado para com as pessoas, seja conduzindo-as ao conhecimento de Cristo, seja ensinando-as a observar aquilo que Cristo ensinou e mesmo encorajando a cada uma delas a fazer o mesmo com outros, ou seja, discipular outras pessoas, conduzindo-as ao conhecimento de Jesus Cristo. Os valores da igreja devem ser muito claros para o coração de um diácono, de modo que ele possa ser, nas respectivas comissões das quais ele faz parte, das quais ele tem entrada e saída, ele possa sempre lembrar, olha, meus irmãos, quais são os nossos valores? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Nós pensamos em quê? Em coisas, em ativismos ou pensamos em pessoas? A quem nós queremos atender? De que modo nós vamos atender? O que nós queremos construir? Que tipo de igreja nós queremos ser? Um diácono é um líder, é um modelo. É alguém que, numa determinada comissão, quando ele aponta essas questões, as pessoas param para ouvir. Vamos ouvir o diácono fulano. De modo que as pessoas possam, então, voltar-se para as Escrituras e fundamentar todas as suas decisões na Bíblia e toda a Bíblia, não é? Porque eu não posso fundamentar minhas decisões em um texto da Bíblia que está fora do seu contexto. As minhas decisões precisam ser fundamentadas na Bíblia e em toda a Bíblia. Diáconos e pastores são os líderes escolhidos pelo Senhor ali no Novo Testamento. São líderes neotestamentários cujo fim é trabalhar para que a igreja tenha uma fé robusta que se demonstra prática. Porque não adianta falar que tem muita fé em Deus que não é posta em prática no cotidiano da vida. O pastor cuida da oração, cuida da palavra, o diácono cuida da assistência, de tal modo que todas essas partes que são importantes na vida da igreja mostrem não apenas que nós somos aqueles que falam de Jesus, mas mostrem que nós somos aqueles que revelam Jesus, seja no social, seja no trabalho, seja na palavra, no evangelismo, no discipulado, no cuidado para com a administração financeira, no zelo pela economia da igreja, no zelo pelo patrimônio da igreja, no
na forma como nós nos portamos diante da sociedade, no cumprimento dos seus deveres enquanto uma organização que tem um CNPJ e que precisa dar um bom exemplo diante do mundo que nós vivemos. Diácono e pastores, eles trabalham juntos de modo a sempre lembrar a igreja quem nós somos e como nós devemos proceder. E aí o diácono, numa comissão, ele vai sempre ser a pessoa usada por Deus para lembrar de modo prático. Olha, gente, a gente ouviu a Bíblia que diz isso, então vamos colocar em prática. Ah, mas isso pode... Vamos colocar em prática o que a Bíblia diz? Todos estão de acordo que a Bíblia diz isso aqui? É um ponto em que não há discussão, porque há pontos, meus irmãos, que não há discussão na Bíblia. E esses pontos fundamentais a gente não pode ficar fazendo concessões. E o diácono é um instrumento de Deus para sempre pontuar. Não deve haver concessões com aquilo que é fundamentos. Com aquilo que são questões secundárias, nós podemos conversar, dialogar e buscar um bom termo. Mas o que é fundamento não tem negociação. É aquilo que tem que acontecer. E o diácono, ele é uma pessoa fundamental para isso. Para trabalhar nas diversas comissões da igreja, porque não há, meus irmãos, um ponto sequer da esfera humana que não seja espiritual. A tesouraria é espiritual. O cuidado com o patrimônio, zelar pelo patrimônio da igreja é uma atividade espiritual. Zelar pelos pagamentos daquilo que prestação de serviço, a igreja recebe, ela é tomadora de serviço, alguém presta serviço para ela, fazer os pagamentos e procurar saber se aqueles que prestam serviço estão prestando o serviço de modo adequado, estão cumprindo com aquilo que eles propuseram fazer, é espiritual. E o diácono, ele vai trabalhando em todas essas áreas, no evangelismo, no discipulado, estamos encaminhando nossas ofertas para missões, estamos fazendo o que é suficiente, podemos fazer mais. O diácono, ele se demonstra alguém que se importa com tudo isso. Ele é um parceiro do pastor, ou dos pastores, conforme o tamanho da igreja. De sorte que a igreja mantenha-se firme na sua missão, que é a glória de Deus, em sua visão. Eu glorifico a Deus cuidando de pessoas. E nos valores, né? Como que eu cuido dessas pessoas? De acordo com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que cuidar das pessoas desse jeito. Então é desse jeito que eu vou cuidar das pessoas. O diácono e os programas da igreja. Já falei aqui anteriormente que a missão da igreja é viver para a glória de Deus. Esse não é um conceito novo, é um conceito que surge dos puritanos ali na Inglaterra. Viver para a glória de Deus, tendo o seu prazer em Deus. E nós compreendemos biblicamente, através da mensagem do Evangelho, que essa vida para a glória, ela não se dá mediada por ativismos, ou mediada por conquistas temporais, mas sim pelo investimento que fazemos em vidas, em pessoas, conduzindo-as a Jesus Cristo e cuidando de cada uma delas para que elas possam, sim, revelar Cristo ao mundo. A igreja, diante dessa missão, diante dessa visão, ela precisa de homens e mulheres que esparramem essa missão e visão para que ela se torne uma cultura na vida da igreja. Vivemos dias em que a cultura da igreja tem sido uma cultura que não é bíblica, mas é uma cultura muito dominada pelo consumismo humano. Vem o pastor como um instrumento de consumo, né?
As pessoas ficam na igreja por identificação com o pastor, pelo carisma do pastor. Ah, porque eu gostei desse pastor, gostei dessa palavra. Eu gosto de pastor assim, eu gosto de pastor daquele jeito. Mas o que tem que fazer alguém permanecer numa igreja não é gostar do que o pastor diz ou deixa de dizer, ou da forma como ele diz, mas sim os valores dessa igreja, os princípios dessa igreja, a fidelidade dessa igreja, a mensagem do Evangelho, a proposta dessa igreja de cumprir a missão de Jesus Cristo, cuidando de pessoas. E é claro, no cuidado dessas pessoas, nós não faremos aquilo que elas querem que a gente faça, porque não estamos aqui para atender uma demanda de mercado. Estamos aqui para atender a uma ordem do Senhor. Vão, façam discípulos, batize-os, ensine-os. Essa é a demanda da igreja. Não é uma demanda de mercado. Não vou falar isso porque o fulano não vai gostar e ele vai sair da igreja. O diácono, ele tem um papel de capilarizar essa missão da igreja. Ele tem um papel de capilarizar essa visão da igreja, de capilarizar esses valores da igreja no contato que ele tem com as pessoas da igreja. Lembram? O diácono e os membros da igreja? O diácono, ele não vive distante das pessoas, porque a função diaconal, o ofício diaconal, o ministério diaconal é um ministério direto com as pessoas. Foi assim desde o seu início. O diácono surgiu no cenário bíblico para atender a demanda de uma pessoa, a demanda de um grupo de pessoas. Então o diácono, ele deve trabalhar na administração da igreja de forma que cada parte da administração da igreja compreenda perfeitamente qual é a visão e a missão da igreja. Nós estamos aqui por quê e para quê? Que igreja nós somos? Que igreja nós queremos ser? Todo o planejamento da igreja deve ser direcionado visando atender melhor as pessoas, de sorte que elas sejam assistidas em suas necessidades. Nós não podemos empreender nada na igreja que tenha a visão de simplesmente satisfazer um desejo pessoal, uma realização pessoal. O que nós fazemos tem que ter como foco a realização da igreja, daquilo que é desejo de Deus para a vida da sua igreja. Ou seja, meus irmãos, quando nós falamos de igreja e falamos de administração da igreja, precisamos compreender que a adoração ao Senhor, ela não acontece apenas de modo vertical. Ela acontece também de modo horizontal. Diáconos e pastores têm a função de sempre lembrar a igreja desta parte do culto a Deus, que é a parte horizontal, que é olhar para o outro, que é servir ao outro. Diácono não é aquele que faz tudo. Diácono é aquele servo que lembra aos outros servos o que eles precisam fazer. E ele então lidera esses servos para que as necessidades da igreja sejam supridas. De nada adianta, meus irmãos, uma igreja dizer que ama a Deus de forma efusiva em seus cultos, com lágrimas a derramar pelo rosto, se existem pessoas dentro da comunidade com necessidades que não estão sendo supridas quando poderiam ser supridas. Porque existem necessidades em que foge ao alcance da igreja suprir a necessidade. Existem necessidades que a igreja até se dispõe a suprir, mas não há da outra parte desejo que a igreja supra de modo bíblico essa necessidade. Mas o que nós não podemos é fechar os olhos para as necessidades que existem, que podem ser supridas e que há desejo da parte que é afligida
que essa necessidade seja suprida de modo bíblico. É importante que o diácono entenda que a sua liderança ela nunca deve acontecer de modo coercitivo, ainda que em alguns momentos sejamos tentados a balançar o pau da barraca. Mas é preciso que sejamos líderes servos e que compreendamos que o Espírito não trabalha na base da violência, mas na base da consciência. O diácono, um pastor, ele tem que entender isso. Por vezes, o nosso temperamento pode vir à tona e a gente achar que a coisa tem que funcionar de um jeito. Mas se o Espírito não trabalhar no coração, a pessoa nunca vai fazer aquilo porque ela está sendo impulsionada pelo Espírito, mas sim porque alguém está obrigando ela a fazer. Talvez isso funcione lá fora, no mercado de trabalho, mas na vida da igreja, as pessoas estão ali e seguem ali ouvindo o pastor, ouvindo os diáconos, porque Deus está conduzindo-as para aquele lugar. E é importante que elas assumam sua responsabilidade como sacerdotes do Senhor e se engajem na obra. E nós, líderes, pastores e diáconos, devemos orar para que Deus desperte os corações e essas pessoas compreendam o seu papel nos programas da igreja, que visam atender às necessidades das pessoas. As igrejas batistas têm os seus estatutos sociais. E em seus estatutos sociais fica bem claro que as decisões que envolvam valores que oneram a vida da igreja devem ser tomados pela maioria da igreja, né? Em 2/3 da igreja numa primeira convocação, em metade mais uma segunda convocação e 1/3 em terceira convocação. Ou seja, sempre se espera que a igreja se envolva nas decisões que sejam decisões que onerem a igreja. Ela se envolva, ela diga o que pensa, o que acha. Qual deve ser o papel do diácono quando essas coisas vierem a acontecer? Como o diácono tem que se portar diante dessas assembleias que envolvam decisões importantes, decisões que impactarão a economia da igreja local? É importante que o diácono, antes de o assunto ser levado à comunidade, seja feita a convocação, o diácono ou os diáconos trabalhem de forma primorosa para estudar, calcular, avaliar o impacto dessa decisão na vida da igreja. O diácono ele tem que se debruçar para analisar todas as variáveis relacionadas a esta questão. A questão não pode ser simplesmente fruto do sonho de um ser humano, seja ele um pastor ou um líder influente da igreja. Mas esse sonho tem que ser compartilhado, tem que ser analisado com muito cuidado, com muita precisão, para então ser levado à igreja, e caberá à igreja a tomada de decisão diante de todos os estudos que estão sendo apresentados para ela. O diácono ele não pode se furtar do seu dever de apresentar os números, apresentar as variáveis, apresentar as dificuldades, até num cenário de forma mais abrangente, um cenário a nível de mundo, quando se envolve questões financeiras. É claro, fazendo tudo isso pautado, fundamentado no Evangelho, fundamentado na fé, mas uma fé que pensa, uma fé que age com responsabilidade. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de nossa aula e gostaria de aqui fazer alguns destaques.
Os diáconos são importantes nos cultos públicos, vimos isso em aula anterior. Os diáconos também são importantes nos bastidores da igreja, na administração eclesiástica de uma comunidade. É sempre bom você estar rodeado de pessoas que sejam competentes, que sejam crentes, que sejam pessoas dispostas ao serviço. A igreja, ela precisa estar sendo bem assistida por diáconos dispostos a capilarizar aquela que é a missão da igreja, a divulgar, a proclamar a cada membro, a cada comissão, a cada departamento, a cada ministério da igreja, de forma a lembrar qual é a visão da igreja, quais são os valores da igreja. O diácono, ele não necessariamente tem que ser alguém que ensina da forma como um pastor ensina a igreja, mas ele tem que capilarizar aquele que é o ensino que está acontecendo do púlpito da igreja, de forma que as pessoas possam, pela repetição, assimilar aquela que é a visão da igreja, aquilo que é a cultura da igreja, ou a cultura que a igreja quer construir, uma cultura forte, uma visão de reino, uma visão focada na missão de glorificar a Deus. O diácono, ele foi eleito para servir, e ele deve amar servir. E assim que ele glorifica a Deus, servindo a comunidade da qual ele é membro. Diácono, não necessariamente, ele tem que cuidar do dinheiro da igreja. Foi o que a gente pôde hoje aqui avaliar. Ele não tem que necessariamente cuidar do dinheiro da igreja, ele tem que cuidar das pessoas, nas suas necessidades. E ele não descansa enquanto as necessidades dessas pessoas forem atendidas. É um ministério que exige muito trabalho, com certeza. E com certeza Deus haverá de recompensar a cada diácono que se dispõe a esse serviço tão complexo, tão difícil, que é lidar com pessoas. Já vimos e temos reiterado em nossas aulas que não existe serviço na igreja que seja exclusividade do diácono. Contudo, é bom a gente lembrar sempre, o diácono é um modelo, o diácono é um líder. Eu quero saber como é que faz esse serviço. Eu olho para o diácono. É assim que tem que fazer. Como é que eu faço determinada tarefa? Eu olho para o diácono. Eu me inspiro num diácono. Um diácono tem que ser um membro da igreja a qual nós nos inspiramos nele. A gente aprende com ele como cuidar das pessoas, como cuidar das diversas áreas da administração da igreja. Sempre com fé, contudo, uma fé que pensa. E sempre buscando ouvir atentamente o que os outros têm a dizer sobre os assuntos que podem, de algum modo, impactar a vida da igreja. Diácono é uma pessoa responsável que exerce sua liderança independente de ter um cargo ou não numa comissão da igreja. É importante que os membros da igreja sempre lembrem que o diácono é um oficial da igreja, estando, portanto, assim, apto a entrar e sair de qualquer comissão da igreja. Contudo, o diácono deve lembrar que nas suas entradas e saídas, elas devem ser sempre realizadas com muito amor, respeito e consideração por todos aqueles que têm trabalhado juntos, buscando glorificar a Deus através do serviço na vida da igreja. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia a todos. Com a graça de Deus, nos veremos na próxima semana.